que às vezes me elevavam ao êxtase, mas com mais frequência me afundavam na mais profunda prostração. Em Os Sofrimentos do Jovem Werther, além do interesse de sua história simples e comovente, tantas opiniões são debatidas e tantas luzes lançadas sobre assuntos que até então me eram obscuros, que encontrei nele uma fonte inesgotável de especulação e espanto. Os costumes gentis e domésticos que descrevia, combinados com sentimentos e emoções nobres, que tinham por objetivo algo além do próprio eu, harmonizavam-se com a minha experiência entre meus protetores e com as necessidades que estavam sempre vivas em meu próprio peito. Mas eu considerava o Werther um ser mais divino do que jamais havia visto ou imaginado. Seu caráter não continha pretensão, mas penetrava profundamente. As dissertações sobre a morte e o suicídio foram calculadas para me encher de espanto. Não pretendia adentrar nos méritos da questão, mas inclinei-me às opiniões do herói, cuja extinção lamentei, sem compreendê-la precisamente. Ao ler, contudo, apliquei muito pessoalmente aos meus próprios sentimentos e condição. Eu me descobri semelhante e ao mesmo tempo estranhamente diferente dos seres sobre os quais eu lia e cuja conversa eu escutava. Eu os compreendia e, em parte, os entendia, mas minha mente ainda não estava formada, eu não dependia de ninguém e não me relacionava com ninguém. O caminho da minha partida estava livre e não houve quem lamentasse a minha aniquilação. Minha pessoa era horripilante e minha estatura gigantesca. O que isso significava? Quem eu era? O que eu era? De onde eu vim? Qual era o meu destino? Essas questões reincidiam continuamente, mas eu não conseguia resolvê-las. O volume de Vidas Paralelas de Plutarco que possuía continha as histórias dos primeiros fundadores das antigas repúblicas. Este livro teve um efeito muito diferente sobre mim do que os sofrimentos do jovem Werther. Aprendi com as imaginações de Werther a melancolia e a tristeza, mas Plutarco me ensinou pensamentos elevados e me levou acima da esfera miserável de minhas próprias reflexões para admirar e amar os heróis de épocas passadas. Muitas coisas que lhe superaram minha compreensão e experiência. Eu possuía um conhecimento muito confuso de reinos, vastas extensões de terra e os caudalosos e mares sem limites. Mas eu era perfeitamente desconhecedor de cidades e grandes aglomerações de pessoas. A cabana de meus protetores havia sido a única escola em que estudei a natureza humana, mas este livro desenvolveu novas e mais poderosas cenas de ação. E sobre homens envolvidos em assuntos públicos, governando ou massacrando sua espécie. Senti o maior ardor pela virtude surgir em mim e aversão pelo vício, na medida em que compreendia o significado desses termos relativos como eram, na forma como eu os aplicava apenas ao prazer e à dor. Induzido por esses sentimentos, fui naturalmente levado a admirar legisladores pacíficos, como Numa, Solon e Licurgo, em preferência a Rômulo e Teseu. As vidas patriarcais de meus protetores fizeram com que essas impressões se fixassem firmemente em minha mente. Talvez, se minha primeira introdução à humanidade tivesse sido feita por um jovem soldado, ardendo por glória e matança, eu teria sido imbuído de sensações diferentes. Mas Paraíso Perdido despertou emoções diferentes e muito mais profundas. E ó, como havia lido os outros volumes que caíram em minhas mãos, como uma história verdadeira. Ela comoveu todos os sentimentos de admiração e temor que a imagem de um Deus onipotente em guerra com suas criaturas era capaz de despertar. Frequentemente, referia as diversas situações, pois sua semelhança me impressionava às minhas próprias. Como Adão, eu aparentemente não estava unido a nenhum outro ser existente, mas sua condição era muito diferente da minha em todos os outros aspectos. Ele havia saído das mãos de Deus como uma criatura perfeita, feliz e próspera, guardada pelo cuidado especial de seu Criador. Era-lhe permitido conversar e adquirir conhecimento de seres de natureza superior, mas eu era miserável, desamparado e solitário. Muitas vezes considerei Satanás o emblema mais adequado à minha condição, pois, frequentemente, como ele, ao contemplar a felicidade de meus protetores, a amarga amargura da inveja surgia em meu interior. Outra circunstância fortaleceu e confirmou esses sentimentos. Logo após minha chegada ao casebre, descobri alguns papéis no bolso do vestido que havia retirado de seu laboratório. A princípio, eu os havia negligenciado, mas agora que pude decifrar os caracteres em que foram escritos, comecei a estudá-los com diligência. Era o seu diário dos 4 meses que precederam a minha criação. O senhor descreveu minuciosamente nestes documentos cada etapa percorrida no progresso de seu trabalho. Essa história foi mesclada com relatos de ocorrências domésticas. Sem dúvida, o senhor se recorda destes documentos. Aqui estão eles. Tudo que se relaciona com minha origem maldita está contido neles. Toda a série de circunstâncias repugnantes que a produziram é apresentada em detalhes. A descrição minuciosa de minha pessoa odiosa e asquerosa é feita em linguagem que pintou seus próprios horrores e tornou os meus indeléveis. Senti repulsa ao ler. Dia odioso aquele em que recebi a vida.
Exclamei em agonia. Criador maldito. Por que criaste um monstro tão horrendo que até mesmo tu te afastaste de mim com desgosto? Deus, em sua piedade, fez o homem belo e atraente à sua própria imagem, mas minha forma é um tipo imundo da sua, ainda mais horrendo por sua própria semelhança. Satanás tinha seus companheiros, demônios como ele, para admirá-lo e encorajá-lo, mas eu sou solitário e aborrecido. Essas eram as reflexões das minhas horas de desalento e solidão, mas quando contemplei as virtudes dos moradores da cabana, suas disposições amáveis e benevolentes, persuadi-me de que, quando tomassem conhecimento da minha admiração por suas virtudes, compadecer-se-iam de mim e ignorariam minha deformidade física. Poderiam eles afastar de sua porta um ser, por mais monstruoso que fosse, que solicitasse sua compaixão e amizade. Decidi, ao menos, não desesperar, mas, de todas as formas, preparar-me para uma entrevista com eles que decidiria meu destino. Adiei esta tentativa por mais alguns meses, pois a importância atribuída ao seu sucesso inspirava-me um receio de fracassar. Ademais, constatei que minha compreensão melhorava tanto com a experiência diária que não desejei iniciar esta empreitada até que mais alguns meses tivessem acrescentado algo à minha sagacidade. Enquanto isso, diversas mudanças ocorreram na casa de campo. A presença de Safi difundia a felicidade entre seus habitantes, e também constatei que um grau maior de fartura reinava ali. Félix e a gata dedicaram mais tempo ao entretenimento e à conversa, sendo auxiliados em seus trabalhos por serviçais. Eles não pareciam ricos, mas estavam contentes e felizes. Seus sentimentos eram serenos e pacíficos, enquanto os meus se tornavam a cada dia mais tumultuados. O aumento do conhecimento apenas me revelou com mais clareza o quão miserável e desamparado eu era. Nutri esperanças, é verdade, mas elas se dissiparam quando contemplei minha imagem refletida na água ou minha sombra ao luar, tal qual aquela imagem frágil e aquela sombra inconstante. Esforcei-me para esmagar esses medos e me fortalecer para o julgamento que, em poucos meses, resolvi enfrentar e, às vezes, permitia que meus pensamentos, sem o controle da razão, padeassem pelos campos do paraíso, ousando imaginar criaturas amáveis e encantadoras que simpatizavam com meus sentimentos e alegravam minha melancolia, seus semblantes angelicais exalavam sorrisos de consolo. Mas tudo não passava de um sonho, nenhuma Eva acalmava minhas mágoas nem compartilhava meus pensamentos, eu estava sozinho. Lembrei-me da súplica de Adão ao seu Criador. Mas onde estava o mel? Ele me havia abandonado, e na amargura do meu coração eu o amaldiçoei. O outono passou assim. Com surpresa e pesar, observei as folhas murcharem e caírem, e a natureza novamente assumir a aparência estéril e sombria que exibira quando contemplei pela primeira vez as matas e a bela lua. Contudo, não me importei com a frieza do tempo, minha conformação me preparava melhor para suportar o frio do que o calor. Mas meus maiores prazeres eram a visão das flores, dos pássaros e de todo o colorido do verão. Quando estes me abandonaram, voltei-me com mais atenção para os moradores das casas de campo. A ausência do verão não diminuiu a felicidade deles. Amavam-se e simpatizavam um com o outro, e suas alegrias, dependendo umas das outras, não eram interrompidas pelas fatalidades que ocorriam ao seu redor. Quanto mais os via, maior se tornava meu desejo de reivindicar sua proteção e bondade, meu coração ansiava ser conhecido e amado por essas criaturas amáveis. Ver seus olhares doces dirigidos a mim com afeição era o limite máximo de minha ambição. Não ousei pensar que eles me repeliriam com desdém e horror. Os pobres que paravam à sua porta nunca eram afastados. É verdade que eu solicitei maiores tesouros do que um pouco de comida ou descanso, eu requeria gentileza e simpatia, mas não me considerava totalmente indigno disso. O inverno avançava e uma revolução completa das estações havia ocorrido desde que despertei para a vida. Minha atenção, naquele momento, estava totalmente voltada para o meu plano de me introduzir na casa de meus protetores. Revolvi muitos projetos, mas aquele em que finalmente me decidi foi entrar na residência quando o velho cego estivesse sozinho. Tive a sagacidade suficiente para descobrir que a hediondez antinatural de minha pessoa era o principal objeto de horror para aqueles que antes me haviam visto. Minha voz, embora áspera, não continha nada de terrível. Pensei, portanto, que, na ausência de seus filhos, se eu pudesse conquistar a boa vontade e a mediação do velho de Lacey, poderia, por meio dele, ser tolerado por meus protetores mais jovens. Um dia, quando o sol brilhava sobre as folhas vermelhas que cobriam o chão e difundiam alegria, embora negassem calor, Safi, Agatha e Felix partiram para uma longa caminhada no campo, e o velho, a seu próprio pedido, foi deixado sozinho na cabana. Após a partida de seus filhos, ele pegou seu violão e tocou diversas melodias tristes, porém doces, mais doces e tristes do que eu jamais o ouvira tocar antes.
A princípio, seu semblante se iluminou com prazer, mas, à medida que continuava, a reflexão e a tristeza sucederam. Por fim, deixando de lado o instrumento, sentou-se absorto em reflexão. Meu coração bateu forte, esta era a hora e o momento da prova que decidiria minhas esperanças ou concretizaria meus temores. Os criados haviam ido a uma feira vizinha. Tudo estava silencioso dentro e ao redor da casa de campo. Era uma excelente oportunidade. Contudo, quando me dispus a executar meu plano, meus membros me falharam e eu caí no chão. Novamente me levantei e, exercendo toda a firmeza da qual era mestre, removi as tábuas que havia colocado em frente ao meu abrigo para ocultar minha retirada. O ar fresco me revigorou e, com renovada determinação, aproximei-me da porta da casa deles. Bati a porta. Quem está aí? Disse o velho. Entre. Entrei. Perdoe a intromissão, disse eu. Sou um viajante que necessita de um pouco de descanso. O senhor me faria grande favor se me permitisse permanecer alguns minutos diante da lareira. Entre, disse Dilacei, e tentarei, da melhor forma possível, aliviar suas necessidades. Mas, infelizmente, meus filhos estão fora de casa e, como sou cego, temo que seja difícil conseguir alimento para você. Não se preocupe, meu gentil anfitrião, tenho comida, preciso apenas de calor e descanso. Sentei-me e um silêncio se seguiu. Eu sabia que cada minuto era precioso para mim, mas permaneci resoluto sobre como iniciar a entrevista quando o velho se dirigiu a mim. Pelo seu idioma, estrangeiro, suponho que seja meu compatriota. É francês? Não, mas fui educado por uma família francesa e só entendo essa língua. Agora vou invocar a proteção de alguns amigos, a quem amo sinceramente e de cujo favor nutro algumas esperanças. Eles são alemães. Não, eles são franceses. Mas mudemos de assunto. Sou uma criatura infeliz e desamparada. Olho ao redor e não tenho parentes nem amigos na terra. Essas pessoas amáveis a quem me dirijo nunca me viram e sabem pouco sobre mim. Sou cheio de temores, pois, se fracassar ali, serei um pária no mundo para sempre. Não se desespere. Ser desprovido de amigos é, de fato, ser infeliz, mas os corações dos homens, quando desprovidos de qualquer interesse próprio evidente, estão repletos de amor fraterno e caridade. Confie, portanto, em suas esperanças e, se esses amigos forem bons e amáveis, não desespere. Eles são gentis, são as criaturas mais excelentes do mundo, mas, infelizmente, são preconceituosos comigo. Tenho boas disposições, minha vida tem sido até agora inofensiva e, em certa medida, benéfica, mas um preconceito fatal obscurece seus olhos, e onde deveriam ver um amigo sensível e bondoso, vem apenas um monstro detestável. Isso é realmente lamentável, mas se o senhor é realmente inocente, não pode desiludi-los? Sou prestes a empreender essa tarefa, e é por essa razão que sinto tantos terrores avassaladores. Amo eternamente esses amigos. Tenho, sem que o saibam, mantido por muitos meses o hábito de lhes dedicar gentilezas diárias, mas eles acreditam que desejo prejudicá-los, e é esse preconceito que desejo superar. Onde residem esses amigos? Próximo a este local. O velho fez uma pausa e continuou: se me confidenciar sem reservas os detalhes de sua história, talvez eu possa ser útil para desiludi-los. Sou cego e não posso julgar sua fisionomia, mas há algo em suas palavras que me persuade de sua sinceridade. Sou pobre e exilado, mas me proporcionará verdadeiro prazer ser útil, de alguma forma, a um ser humano. Excelente homem. Agradeço e aceito sua generosa oferta. Vossa bondade me ergue do pó, e confio que, com a vossa ajuda, não serei afastado da sociedade e da simpatia de meus semelhantes. Deus me livre. Mesmo que você fosse realmente criminoso, isso só poderia levá-lo ao desespero, e não instigá-lo à virtude. Eu também sou infeliz, eu e minha família fomos condenados, embora inocentes. Julgue, portanto, se não me compadeço de suas desgraças. Como posso agradecer-lhe, meu melhor e único benfeitor? De seus lábios ouvi pela primeira vez a voz da bondade dirigida a mim. Serei eternamente grato, e sua presente humanidade me assegura o sucesso com aqueles amigos que estou prestes a encontrar. Poderia me informar os nomes e endereços residenciais desses amigos? Fiz uma pausa. Este, pensei, era o momento da decisão, que me roubaria ou me concederia felicidade para sempre. Lutei em vão para reunir firmeza suficiente para respondê-lo, mas o esforço destruiu toda a minha força restante, afundei na cadeira e solucei em voz alta. Naquele momento, ouvi os passos de meus protetores mais jovens. Não tive um momento a perder, mas, agarrando a mão do velho, exclamei: agora é a hora. Salve-me e proteja-me. Você e sua família são os amigos que procuro. Não me abandone na hora da provação. Ótimo Deus! Exclamou o velho. Quem é você?
Naquele instante, a porta da casa de campo foi aberta e Félix, Safi e a gata entraram. Quem pode descrever seu horror e consternação ao me contemplar? A gata desmaiou e Safi, incapaz de atender a amiga, correu para fora da cabana. Feliz avançou rapidamente e, com força sobrenatural, me arrancou de seu pai, a cujos joelhos eu me agarrava em um acesso de fúria. Ele me jogou no chão e me golpeou violentamente com um pedaço de madeira. Eu poderia tê-lo despedaçado, como o leão rasga o antílope, mas meu coração afundou em mim como em uma doença amarga e me abstive. Eu vi prestes a repetir o golpe quando, dominado pela dor e angústia, deixei a cabana e, no tumulto geral, escapei despercebido para minha choupana. Capítulo 16. Maldito, maldito Criador! Por que vivi? Porque, naquele instante, não extingui a centelha da existência que você tão levianamente me concedeu? Não sei, o desespero ainda não havia me dominado, meus sentimentos eram de raiva e vingança. Com prazer, eu teria destruído a cabana e seus habitantes, saciando-me com seus gritos e miséria. Quando a noite chegou, deixei meu refúgio e vaguei pela floresta, e agora, não mais contido pelo medo de ser descoberto, dei vazão à minha angústia em uivos aterrorizantes. Eu era como uma fera selvagem que havia rompido as armadilhas, destruindo os objetos que me obstruíam e vagando pela floresta com a agilidade de um cervo. Ah, que noite miserável passei! As estrelas frias brilhavam em zombaria e as árvores despidas agitavam seus galhos acima de mim. De vez em quando, a doce voz de um pássaro irrompia em meio à quietude universal. Todos, exceto eu, estavam em repouso ou em deleite. Eu, como o arquidemônio, carregava um inferno dentro de mim e, sentindo-me sem simpatia, desejei arrancar as árvores, espalhar devastação e destruição ao meu redor e, então, sentar-me e desfrutar da ruína. Mas essa era uma luxúria de sensações que não podia perdurar, fatiguei-me com o excesso de esforço físico e caí na grama úmida, na impotência do desespero. Não havia nenhum entre os miríades de homens existentes que se compadecesse ou me auxiliasse, e eu deveria sentir bondade por meus inimigos. Não, a partir daquele momento declarei guerra eterna contra a espécie e, mais do que tudo, contra aquele que me formara e me enviara esta insuportável miséria. O sol nasceu, ouvi as vozes dos homens e soube que seria impossível retornar ao meu refúgio naquele dia. Assim, ocultei-me em uma mata densa, determinado a dedicar as horas seguintes à reflexão sobre minha situação. O solo agradável e o ar puro do dia me restauraram a um certo grau de tranquilidade, e, ao considerar o que havia ocorrido na cabana, não pude deixar de acreditar que fora precipitado em minhas conclusões. Certamente, agi de forma imprudente. Era evidente que minha conversa havia interessado o pai em meu favor, e eu fui tolo em expor minha pessoa ao horror de seus filhos. Eu deveria ter me familiarizado com o velho de Lacey e, gradualmente, me revelado ao restante de sua família quando estivessem preparados para minha aproximação. Contudo, não acreditava que meus erros fossem irrecuperáveis e, após muita reflexão, resolvi retornar à cabana, procurar o velho e, por meio de minhas representações, conquistá-lo para o meu lado. Esses pensamentos me acalmaram e à tarde mergulhei em um sono profundo, mas a febre em meu sangue não me permitiu ser visitado por sonhos pacíficos. A cena horrível do dia anterior estava para sempre diante dos meus olhos, as mulheres fugiam e o enfurecido Félix me afastava dos pés de seu pai. Acordei exausto e, constatando que já era noite, saí furtivamente de meu esconderijo e fui em busca de alimento. Quando minha fome foi saciada, dirigi meus passos para o conhecido caminho que conduzia à cabana. Tudo estava em paz. Aproximei-me furtivamente de minha choupana e permaneci em silenciosa expectativa da hora costumeira em que a família se levantava. Aquela hora passou, o sol subiu alto nos céus, mas os moradores da casa de campo não apareceram. Tremia violentamente, antecipando alguma desgraça terrível. O interior da cabana estava escuro, e não ouvi nenhum movimento, não consigo descrever a agonia dessa espera. Neste momento, dois conterrâneos passaram por ali, mas, detendo-se perto da cabana, iniciaram uma conversa, utilizando gesticulações violentas. Contudo, não compreendi o que disseram, pois falavam a língua do país, que diferia da de meus protetores. Pouco depois, no entanto, Félix se aproximou com outro homem, fiquei surpreso, pois sabia que ele não havia saído da casa naquela manhã e esperei ansiosamente para descobrir, por meio de seu discurso, o significado dessas aparições incomuns. Considera, disse seu companheiro, que será obrigado a pagar 3 meses de aluguel e a perder a produção de sua horta? Não desejo obter qualquer vantagem indevida e, por isso, peço que se tome alguns dias para refletir sobre sua decisão. É absolutamente inútil, respondeu Félix, nunca mais poderemos habitar sua casa de campo. A vida de meu pai corre o maior perigo, devido à terrível circunstância que relatei.
Minha esposa e minha irmã jamais se recuperarão do horror que sentiram. Rogo que não mais argumente comigo. Tome posse de seu imóvel e deixe-me partir deste lugar. Félix tremeu violentamente ao dizer isso.